Então, aqui me perguntaram sobre a diferença entre aglutinação direta e aglutinação indireta, né? A diferença é que a aglutinação direta, o antígeno, ele é natural. O que significa isso? Lembra lá que a hemácia, né? A gente até falou da tipagem sanguínea na aula passada. As pessoas já nascem com aquele antígeno na hemácia. Então, aquele antígeno, ele é natural. Então, a pessoa do tipo A já tem o A. A pessoa do tipo B já tem o B. Né? Quem é AB já tem os dois, já tem o A, já tem o B. Né? Então, quando ele é natural, basta a gente pingar um anticorpo que já aglutina. Então, ele já é direto, ele já vem pronto. Diferente do de aglutinação indireta. O de aglutinação indireta, o antígeno não é natural daquela estrutura. Eu preciso de uma substância inerte, eu preciso de um produto inerte, né? O que é um produto inerte? É algo que não vai ter reação com o nosso sistema imune, é algo que não vai ter reação nenhuma, e isso faz testes comprovando, né, que não vai ter reação. Então, por exemplo, o que eu poderia utilizar que é inerte? Eu posso utilizar o látex da borracha, eu posso utilizar uma estrutura sintética que chama bentonita, apesar de que a gente usa mais o látex, tá? E outra substância inerte que também é utilizada é a famosa hemácia O negativo. Vocês concordam comigo que a hemácia O negativo, ela é inerte? Por que ela é inerte? A O negativo, ela não tem nada. Ela não tem A, ela não tem B, ela não tem D, ela não tem nada. Então, ela não reage com nada. Então, ela é inerte, né? Então, na aglutinação indireta, eu pego esses produtos que são inertes e fixo a ele, eu adsorvo nele o antígeno. Então, por exemplo, eu posso pegar a hemácia inerte e fixar nela o antígeno do Trypanosoma cruzi. E aí eu colho o sangue do paciente para ver se ele tem anticorpo contra o Trypanosoma cruzi. E aí, se ele tiver anticorpo contra o Trypanosoma cruzi, ele vai ligar e vai aglutinar. Né? Ou eu posso pegar outra substância inerte, por exemplo, o látex. Aí vamos pegar os exemplos que nós demos nas nossas aulas, né? Eu posso pegar o látex e adsorver nesse látex um antígeno parecido com o treponema pálido, que a gente falou lá da cardiolipina. Aí eu vou e fixo ali naquele látex a cardiolipina, para ver se o paciente tem reagina, tem os anticorpos que reagem com a cardiolipina, entendeu? Então, essa é a diferença entre a direta e a indireta. Direta, o antígeno já é natural, e na indireta, ele não é natural. Eu pego uma substância inerte e fixo nessa substância inerte o antígeno. Entendeu? Ficou claro, Portela? Ficou claro. Tá. Valeu, obrigado. Então, gente, uma coisa que a gente estava falando, né, antes da aula ali do Zoom encerrar, era a questão dos anticorpos monoclonais e dos anticorpos policlonais, né? Então, quando a gente fala até me fizeram essa pergunta aí no decorrer dessa semana. Me perguntaram o seguinte, professora, utilizar o plasma de pacientes curados não é muito melhor do que utilizar os anticorpos monoclonais neutralizantes que Israel desenvolveu, né, está aí desenvolvendo? Não, não é melhor. O anticorpo monoclonal é melhor. Por quê? Porque no plasma dos pacientes curados tem anticorpos policlonais. Então, tem vários tipos de anticorpos, tá? Os bons e os que neutralizam muito e os que neutralizam pouco. E ainda tem um problema de poder ter uma reação inespecífica, né? Porque é uma transfusão, né? O anticorpo monoclonal, ele já é específico e ele é o melhor anticorpo para neutralizar o vírus. E o melhor de tudo, em grandes concentrações, em grandes quantidades. Então, com certeza, o tratamento com anticorpo monoclonal é muito mais eficaz do que com anticorpos policlonais, né? Mas, quando eu falei, aqui eu estou associando anticorpo monoclonal e policlonal para tratamento.
Porque vocês viram, ou vão ver, não sei, na Farmaco 3, que tem os imunofármacos, os imunobiológicos, né? E imunobiológico utiliza muito esses anticorpos monoclonais. Mas quando eu falei de anticorpo monoclonal e policlonal aqui para vocês, eu falei sobre o diagnóstico, né? O que seria isso? Anticorpo, quando a gente estava falando da reação cruzada. Quando eu utilizo, no meu método de diagnóstico, quando eu utilizo anticorpos policlonais, aumenta a chance de ter reações inespecíficas. Por quê? Né? Vou até pôr aqui minha outra telinha para vocês, né? É um exemplo que eu gosto de dar muito esse exemplo. Eu dou esse exemplo, inclusive, na parasitologia. Mas a gente consegue fazer esse exemplo com vírus também. Por exemplo, dengue, chikungunya, zika, né? Quando a gente pega um antígeno, deixa eu desenhar meu antígeno aqui de novo. Mas eu vou pegar o exemplo da parasita, que é bem a minha praia, né? A gente pega aqui, e é algo que a gente vai até discutir lá na parasitologia clínica. A gente pega aqui, por exemplo, um Trypanosoma cruzi. E aqui a gente pega uma leishmania. Então aqui a gente tem um T. cruzi e aqui a gente tem uma leishmania brasiliense, por exemplo. Esses dois parasitos, eles são da mesma família, que é a família Trypanosomatidae. Como eles são da mesma família, eles podem compartilhar determinantes antigênicos. É a mesma coisa de seres humanos serem da mesma família. A gente tem algumas coisas ali que são semelhantes, né? É a mesma coisa desses parasitos aqui. Então, eles são seres diferentes. Então, por exemplo, o T. cruzi, ele pode ter esse antígeno aqui, ele pode ter esse antígeno aqui, ele pode ter esse antígeno aqui. E aí, a leishmania pode ter antígenos diferentes. Ela pode ter, por exemplo, esse antígeno, ela pode ter esse antígeno, e ela pode ter também esse antígeno. O que isso significa? Eles compartilham de um mesmo epítopo, né? Se eu faço um teste com anticorpos policlonais, ele é até um teste mais barato, porque é mais simples de obter anticorpos policlonais do que monoclonais. Então, como que a gente faz, né? A gente pega para fazer esse teste. Vou pegar aqui um exemplo. Vamos supor que isso aqui seja a minha lâmina, para eu fazer meu teste, né? Aí, nessa lâmina, eu vou pôr anticorpos policlonais. Se eu pôr anticorpos policlonais, eu vou pôr anticorpo. Vamos supor que eu estou fazendo um teste contra Trypanosoma cruzi. Aí eu vou pôr anticorpo contra isso aqui, eu vou pôr um anticorpo contra isso aqui, e eu vou pôr um anticorpo contra isso aqui. Então, vocês concordam comigo que nesse teste meu, eu vou ter, por exemplo, 3 tipos de anticorpos diferentes, que são policlonais, né? Aí, só que esse teste é para Trypanosoma cruzi, anticorpos policlonais contra Trypanosoma cruzi. Só que se o paciente tiver leishmaniose, ele consegue vir aqui, ó, e encaixar nessa lâmina. E aí é o que a gente chama de falso positivo. É o que a gente chama de reação cruzada, tá? Então, quando a gente tem testes com anticorpos policlonais, né? Então, aqui, quando a gente faz testes com anticorpos policlonais, aumenta a chance de ter reação cruzada, que é o falso positivo. Tá? Esse é um problema. Aí, quando descobriram os anticorpos monoclonais, foi uma evolução na ciência, tanto para tratamento, né, quanto para diagnóstico. Por quê? Porque com os anticorpos monoclonais, agora eu consigo fazer um teste específico. Um teste que não tem reação cruzada. Então, por exemplo, eu pego uma lâmina e ponho só os anticorpos iguaizinhos, só anticorpo monoclonal. E aí, esse anticorpo monoclonal, ele vai ser específico contra um antígeno
que é característico daquele parasito. Por exemplo, esse anticorpo monoclonal aqui é contra esse antígeno aqui. Esse antígeno aqui, a leishmania tem? Não, a leishmania não tem. Outro parasito tem? Não, outro parasito não tem. O único parasito que tem esse antígeno é o Trypanosoma cruzi. Aí, se eu colho o sangue do paciente e pego e coloco essa amostra aqui, vai dar positivo. Se der positivo, eu tenho dúvida de que o paciente é positivo? O que vocês acham? Não. Porque o anticorpo monoclonal, ele é específico para esse antígeno que só o Trypanosoma cruzi tem. Se só o Trypanosoma cruzi tem, não corre o risco de dar falso positivo. Então, se eu utilizo aqui, né, os anticorpos monoclonais nesse teste, maravilhoso. Por quê? Porque não vai ocorrer reação cruzada. Porque o anticorpo, ele é específico. O anticorpo é só para o antígeno que o Trypanosoma cruzi tem. Aí é maravilhoso. Só que nem tudo é tão lindo assim, gente. Por que que nem tudo é tão lindo assim? Por quê? Porque é o seguinte. E se, por um acaso, esse parasito aqui sofrer uma mutação e não ter mais esse antígeno? Vai reagir? Não vai. E se, por um acaso, esse paciente tiver tão pouco parasito, que é tão pouquinho que ele não consegue nem ligar aqui, vai reagir? Não vai reagir. E o que eles perceberam? Com os anticorpos monoclonais, infelizmente, pode ocorrer o que a gente chama de falso negativo. Ele é tão específico, tão específico, tão específico, tão específico, tão específico, que chega ao ponto de nem encaixar. Se tiver só um pouquinho, ou se sofrer uma pequena mutação, já não encaixa e ó, falso negativo. Por isso que eu falo para vocês que não existe um método imunológico perfeito. Quando vieram os anticorpos monoclonais, a gente achou que ia ser perfeito. Só que aí, a gente descobriu que pode acontecer isso aí, que a gente chama de falso negativo. Ai, ai, entenderam, gente? Espero que tenham entendido. Ficou todo mundo calado, né? Oi? Deu para entender. Tá, ótimo. Né? É o medo, tá todo mundo assim, oh! Gente, não preocupa não, a prova vai ser sossegada. A prova vai ser tranquila. Vocês estão firme e forte, vocês estão participando das aulas, acho que não vai ter problema não, tá? Aí, nós começamos a falar, né? Aí eu acho que vai ser a parte, que eu nem sei se vai ser a parte difícil, vai ser a parte fácil da prova, né? Foi quando a gente começou a falar das doenças. Aí nós falamos de artrite reumatoide, de febre reumática, de sífilis. E aí foi quando nós falamos do teste de ASO, PCR, fator reumatoide e VDRL, né? Falando de agonização direta, indireta, né? E aí, um detalhe. Vocês têm que tomar cuidado com esses métodos. O trauma aí da Cassiane, né? O método de aglutinação, ele não é um método quantitativo e nem qualitativo. O teste de aglutinação, ele é um método que a gente chama de semi-quantitativo. O que significa isso? Você dá o resultado e faz a diluição seriada. Ele não é, depois eu falo, Cassiane, ele não é um método quantitativo porque eu não doso de forma específica, tá? Eu faço uma diluição, né? Então eu libero para o médico ali uma concentração de anticorpos baseado na diluição seriada que eu fiz. Mas ele também não é qualitativo, porque o qualitativo é só se fala se é reagente ou não reagente, se reagiu ou não reagiu, né? Então, o teste de aglutinação,
além de eu falar, né, se ele não reagiu, beleza, não reagente. Agora, se for reagente, eu tenho que fazer a diluição seriada para liberar o título de anticorpo para o médico, né? Qual a importância de liberar o título de anticorpo? Alguém consegue me falar? Qual que é a importância de liberar o título de anticorpo? Para saber o grau da doença, exatamente. Não. O título de anticorpo, ele é importante para fazer o tratamento. Ele é importante como critério de cura. Então, por exemplo, se o paciente tem um título muito elevado, ele precisa de uma dosagem maior, ele precisa de um tempo prolongado de tratamento. E aí, para eu saber se o paciente está melhorando ou não, eu faço novos testes, né? E aí, se o título reduziu, significa que o prognóstico está bom, né? O paciente está melhorando. E se o título cai para tendendo a zero, né? Opa, o paciente curou, maravilha, vida que segue, né? Então, os testes de aglutinação, eles não são muito importantes para confirmar o diagnóstico de doença. Por quê? Porque são testes que podem acontecer falso positivo, que foi o que a gente comentou em todas as doenças que a gente estudou. Esses testes de aglutinação, eles tinham reação cruzada com doenças autoimunes, com gestantes, com hepatite, né? Então, para confirmar a doença, ele não é o método recomendado. Os testes de aglutinação, eles são testes de triagem, né? Que são métodos simples, métodos baratos, de fácil execução, mas são métodos mais importantes para o acompanhamento e monitoramento dos pacientes. Para confirmar, aí é importante a gente recorrer a outros métodos, né? Que aí a cada doença tem um método específico, né? E aí vem um outro detalhe que a gente não pode esquecer, gente. Quando um teste de aglutinação dá negativo, eu testo a amostra pura e dá negativo. Eu libero o negativo? Pronto, ui, amém, senhor, que maravilha, o paciente não tem doença nenhuma, uhul. Não, não. Toda vez que o método de aglutinação der negativo, quando eu testo a amostra pura, a gente já tem que saber, né? Todo farmacêutico tem que saber, todo biomédico tem que saber que é uma limitação dos testes de aglutinação. Os testes de aglutinação, para aglutinar, precisa de 2 estágios. O primeiro é a reação antígeno-anticorpo. O segundo é a formação das pontes, né? Se eu testo a amostra pura e nessa amostra tem uma grande concentração de anticorpos, ao invés do anticorpo se ligar ao antígeno, ele acaba se repelindo. E aí vai aglutinar? Não, não vai aglutinar. Não vai aglutinar por quê? Porque o paciente não tem a doença? Não, ele tem. Não vai aglutinar porque ele tem um excesso de anticorpo. E o segundo estágio não forma. Isso a gente chama de fenômeno prozona. Então, testes de aglutinação é normal, pode acontecer, né? Não é tão normal assim. Geralmente acontece ali em 2%, 5% das amostras, mas pode acontecer. É uma limitação da técnica. Pode acontecer o que a gente chama de prozona. O que é o prozona? Um falso negativo. Então, como eu sei que pode acontecer isso, o que eu posso fazer para resolver esse problema? Alguém pode me falar o que eu posso fazer para eliminar? Muito bem, o Dan tá ligado, ela tá ligada, né? Eu faço uma diluição. Quando eu faço a diluição, eu diminuo a concentração de anticorpos. Se eu diminuo a concentração de anticorpos, aí sim vai, se tiver anticorpo mesmo, né? Vai ligar no antígeno, vai ter o segundo estágio e vai aglutinar, né? Agora, se eu testo a amostra pura, não aglutinou. Se eu testo a amostra diluída e não aglutinou, aí, gente, libera para o médico. Não reagente. Você tem certeza que é não reagente, tá? E se aglutinar? Se aglutinar,
Diluição seriada, daquele jeito que a gente fez inúmeras vezes. Tem 1000 aulas no meu canal do YouTube sobre isso, né? Aí você dilui lá de forma seriada. E lembrando, qual que é o título? O título é o último tubo que aglutina. Então, para fazer a diluição seriada, a gente dilui e testa até não aglutinar. Eu só paro a minha diluição seriada quando não aglutina. Se não aglutinou, aí é porque eu tenho certeza que todos os anticorpos já foram embora. Então, qual que é o meu título? O último tubo que tinha anticorpo. O último tubo que aglutinou. Aí você libera para o médico. Exame, reagente, título, tal. Pronto, vida que segue. Entenderam, gente? Lembraram disso aí? Sim ou não? Me pediram aqui para falar de novo, né, sobre a artrite, sobre a febre reumática. O detalhe é o seguinte: de artrite, primeiro a gente falou sobre a doença em si, né? E aí, na artrite reumatoide, o que provoca a doença? A artrite, ela é uma doença inflamatória. Então, como ela é uma doença inflamatória, como que a gente consegue até comprovar isso, né? A gente consegue comprovar porque o paciente, ele apresenta os sinais de inflamação. Então, ele vai ter nas articulações o edema, o inchaço. Além disso, essa articulação, ela pode ficar quente, então vai ter o calor e também pode ter o rubor, pode ficar até meio avermelhado ali, né? Então, isso é um sinal de inflamação e ainda vai ter a dor, vai ficar dolorido ali naquele local. E aí, se a gente também faz uma punção do líquido sinovial, eu consigo ver no líquido sinovial as citocinas inflamatórias. Então, pacientes com artrite reumatoide, ele tem ali no líquido sinovial TNF, interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8, interferon gama. Um ponto que eu estava esquecendo de falar com vocês. Nas aulas presenciais, né, nós chegamos a ter aulas práticas. E lá nós temos uma apostila de aula prática, que eu acredito que a maioria de vocês tiraram cópia dessa apostila quando a gente estava lá na faculdade. Quem não tirou cópia, pede para o coleguinha tirar uma foto. Ou às vezes manda no grupo. Por quê? Porque a apostila, a parte teórica da apostila de artrite reumatoide, de tipagem sanguínea e de cumbis e de coleta de sangue, tá excelente, tá? Então, a apostila é uma boa ferramenta para estudo, viu, gente? Lá, a parte de artrite fala direitinho dessas citocinas inflamatórias, do mecanismo imunológico, fala tudo, tá lindo lá, lindo, lindo, lindo. Aquela apostila, ela é utilizada para o dia a dia da aula prática, mas para estudo também, como se fosse um livrozinho, sabe? Ela é muito utilizada para isso, né? Então, voltando aqui que a gente estava falando da artrite. Quando a gente faz essa punção, além dessas citocinas inflamatórias, a gente consegue também perceber que esses pacientes, eles têm linfócitos T autorreativos, ou seja, esse processo, essa inflamação crônica, ela é produzida ali, né, pela uma reatividade de linfócito T. Por isso que a gente fala que é uma doença de hipersensibilidade tipo 4, tá? Porque é provocada por linfócito T. Então, esses linfócitos T, CD4, autorreativos, eles ativam o macrófago, ativam o processo inflamatório. Por isso que o paciente, né, com uma artrite reumatoide em estágios avançados, ele começa a ter até deformidade das articulações. Por quê? Porque a agressão é tão grande ali desses linfócitos T autorreativos que começa a ter a destruição da cartilagem, tá? Então, é claro já que o problema da artrite reumatoide é linfócito T CD4 autorreativo. Só que o detalhe é o seguinte, por muitos anos, acreditava-se que o mecanismo imunológico da artrite reumatoide era um autoanticorpo. Então, às vezes, se você pega um artigo na internet antigo, eles vão falar lá para vocês que a artrite reumatoide é uma doença de hipersensibilidade tipo 2,
que é provocada por um autoanticorpo. Só que, na verdade, não é. Hoje é comprovado por linfócitos TCD4. Mas por que por muito tempo eles acharam que o problema era um autoanticorpo? Eles achavam que o problema era um autoanticorpo porque esses pacientes, eles tinham um autoanticorpo que a gente dá o nome de fator reumatoide. Então, pacientes com artrite reumatoide, é muito comum ter fator reumatoide. E o que é o fator reumatoide? O fator reumatoide, ele é um autoanticorpo. Ele é um anticorpo que reage contra moléculas próprias de IgG. É um anticorpo que combate um anticorpo nosso, tá? E aí, gente, por muitos anos achou que era por causa disso, por causa desse fator reumatoide. Só que por que eles concluíram que o problema era o linfócito T? 100% das pessoas com artrite reumatoide tem fator reumatoide positivo? O que vocês acham? Não, acho que não. Não. Geralmente, em torno de 70 a 80% das pessoas com artrite reumatoide tem fator reumatoide positivo. Os outros 20% não tem. Né? Então, com isso, ficou claro que o problema da doença não é o autoanticorpo. Porque se o problema da doença fosse o autoanticorpo, 100% dos pacientes teriam esse autoanticorpo, né? Então, o problema da doença não é o autoanticorpo. O problema da doença são os linfócitos TCD4. Mas da onde vem esses autoanticorpos? Da onde vem esse fator reumatoide? É onde eu falo para vocês que é importante vocês lembrarem lá da imunologia básica, né? Os linfócitos TCD4, eles são linfócitos T-helpers, né? São os linfócitos auxiliares. E esses linfócitos auxiliares, eles ajudam outras células da resposta imune. E uma das células que eles ajudam são os linfócitos B a produzirem anticorpo. Então, por exemplo, quando esse linfócito TCD4 reconhece um antígeno apresentado por uma célula B, ele ajuda essa célula B a produzir esse autoanticorpo, entendeu? Então, o próprio linfócito TCD4, ele consegue ativar macrófago para gerar o processo inflamatório, mas ele também consegue ajudar os linfócitos B a produzirem esses autoanticorpos, tá? Mas não é 100% dos pacientes que têm esse fator reumatoide, viu? Então, esse é o mecanismo imunológico da doença. Então, o que a gente observa? O paciente tem linfócitos TCD4 autoreativo, tem um processo inflamatório, com citocinas inflamatórias no local, né? E, além disso, esse paciente, ele pode apresentar o fator reumatoide, né? As técnicas para detectar esses linfócitos TCD4 autoreativos são técnicas elaboradas, são técnicas mais caras, são técnicas mais demoradas. Já a técnica de detecção de fator reumatoide é uma técnica simples, é uma técnica rápida e é uma técnica barata. Para detectar fator reumatoide é um método de aglutinação indireta. É um método em que eu utilizo partículas de látex, né? E aí, se o paciente tem esse fator reumatoide, quando eu pego o látex e entro em contato, coloco em contato com o soro do paciente, né, com a amostra de sangue do paciente, se ele tiver o fator reumatoide, vai reagir, vai encaixar. E quando encaixa, aglutina, né? Então, por isso que fator reumatoide, ele é um método muito utilizado para o diagnóstico de artrite reumatoide, né? Mas lembrando, é importantíssimo a associação da clínica com os outros exames. Por quê? Porque fator reumatoide, ele é um método de aglutinação indireta, temos problema de falso positivo. Tem reação cruzada com outras doenças, inclusive com lúpus, né? Então, a gente tem que associar à clínica. Então, para fechar o diagnóstico de artrite reumatoide, o paciente precisa ter sintomas. O que são sintomas? Dores nas articulações, a articulação edemaciada,
quente, dolorido, né? Sinal de inflamação da articulação. Além disso, a gente solicita marcadores, exames que são marcadores de inflamação. Então, um paciente com artrite reumatoide, o médico vai solicitar proteína C reativa. Como ele é um marcador de inflamação, vai dar positivo, proteína C reativa positivo. Vai dar o valor de o VHS, o valor de eritrosedimentação, que também é marcador de inflamação, vai dar positivo. O paciente também pode fazer ai, gente, esqueci agora o alfa. Ai, esqueci o nome do exame. O alfa ácido, esqueci. Vou lembrar, daqui a pouco eu lembro, né? Que também é um marcador de inflamação. E além disso, ele pode ter o fator reumatoide positivo, que em torno de 80% dos pacientes com artrite dá fator reumatoide. Então, associando todos esses exames, né, o médico pode concluir ali o diagnóstico de artrite, né? E aí o tratamento vai ser com imunossupressor, com corticoide, né, que a gente já comentou. E aí onde entra a tal da febre reumática, né? A febre reumática já é um problema que o paciente pode ter essas dores nas articulações também. Só que não é artrite. É o que a gente chama de febre reumática, né? É uma consequência de uma infecção de garganta não tratada de forma adequada. E aí, a bactéria não foi eliminada. E aí, essa bactéria tem antígenos que estimula, né, um anticorpo. Então, o antígeno dessa bactéria é a streptolizina O. O anticorpo é o anti-streptolizina O, que é um exame que a gente chama de ASO. Então, um paciente com febre reumática, né, ele vai ter dores nas articulações e vai ter um ASO positivo e não um fator reumatoide. Um paciente com artrite reumatoide, ele não tem o ASO positivo. Por quê? Porque o problema da artrite dele é linfócito TCD4 autoreativo, é autoimune. O problema da dor nas articulações não é por causa da infecção de garganta não tratada, entendeu? Então foi até um desafio que a gente fez lá na plataforma, né? Na plataforma tinha um desafio falando sobre essa febre reumática e no desafio ele perguntava por que o médico pediu o ASO e por que o médico pediu o PCR, né? Então é por causa disso. O ASO não dá diagnóstico de febre reumática. Por que que não? Porque o ASO é um anticorpo contra a streptolizina O. Então, o ASO, ele fala se a pessoa entrou em contato com a bactéria, tá? Então, por exemplo, o paciente entrou em contato com a bactéria e está com dores nas articulações, está com sintoma de febre reumática, aí o médico associa, né, o sintoma com o ASO e conclui o diagnóstico de febre reumática. Mas o